Muito bem, irmãos, a gente está, né, essa é a terceira parte do nosso capítulo 16, e eu vejo nesses versículos do 7 até o versículo 12, o segredo do sucesso ante as oposições que aparecem quando nós estamos servindo ao Senhor, ou quando nós estamos planejando alguma coisa para o Senhor, na nossa obra, no nosso ministério. E você vai encontrar aqui o apóstolo Paulo tomando algumas decisões, né, dizendo que vai fazer algumas coisas, ou que Timóteo quer fazer alguma coisa, ou que o Apolo não quer fazer uma coisa, mas sempre que tem um projeto, parece que levanta uma oposição. Por isso, tem aqui, irmãos, alguns segredos, né, que o apóstolo Paulo ele menciona para a gente. No versículo 13, que nós não lemos, vou ler também. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E aí, nesse versículo, nós temos o quê? O segredo para vencer toda e qualquer oposição que o diabo, que Satanás, ele possa se levantar contra nós. Vamos ver o que a gente estudou aí no capítulo 16, né? Olha, a gente falou que o apóstolo Paulo, ele está pronto para visitar os irmãos lá em Corinto. Então, ele pede para os irmãos fazer aquela oferta dominical e tudo bem, né? Isso está no começo do capítulo 16, e tem todo um jeito lá que eles deveriam fazer, e ele fala, olha, eu quero passar com vocês aí um tempo útil, eu não quero ir para rapidinho, ele deixa isso bem claro, ele fala, se possível, eu vou passar o inverno inteirinho com vocês, ou seja, 3, 4 meses, seria um tempo assim muito importante, para todos os problemas que a igreja estava vivendo. Então, o Paulo ele entendia que ele não podia ir de passagem. Era um momento crítico da igreja, quantos problemas, irmãos, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo citando o problema, mostrando a solução, citando o problema, mostrando a solução, ou seja, ele quer realmente que a igreja cresça espiritualmente. Ele quer que a igreja, que está lá no caos, né, inteiramente no caos. Então, o tema do livro é caos, essa que é a verdade. E você vê, de todos os jeitos, você tem problema de administração, você tem problema de cooperação, você tem problema de desunião, você tem problema de moralidade, você tem problema de casamento, você tem problema de briga na justiça, você tem problema doutrinário. Olha, o livro de Corinto está cheio de problema, quer dizer que a igreja estava cheia de problema. Então Paulo pensa, eu tenho que ficar mais do que simplesmente passar por aí, eu não posso apenas passar por aí, eu tenho que ficar um tempo. E aí ele decide, porém, meus irmãos, ele faz a ressalva. Essa ressalva está no versículo 6, não é? Lá no capítulo 16 e versículo 7, perdão. 7 não, né? No versículo, no versículo 7, lá no finalzinho. Eu permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Ou seja, a importância de alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. O homem faz um monte de plano, e fala assim, Deus, eu queria que o Senhor abençoasse. Não faça isso, né? Você conhecendo a vontade de Deus, você faça os seus planos de acordo com a vontade de Deus. E ainda ouse dizer, se o Senhor permitir. É assim que nós fazemos. Nós não podemos, irmãos, dar uma de Jacó e ter 3 planos para o irmão não me matar. E não, o irmão só veio para abraçar ele, não tinha necessidade nenhuma de fazer tantos planos, mandar tanto presente. Por que ele fazia isso? É o temor. Então, quando nós estamos desorientados, quando nós estamos temerosos, é bem provável que a gente vai fazer um monte de plano para escapar de algumas situações que não tem necessidade. Se nós entrarmos no centro da vontade de Deus, não tem essa necessidade toda de fazer planos miraculosos para dar certo, porque Deus vai acabar abençoando, se for da vontade dele, né? Esse versículo era o chave da semana passada. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quantas vezes você vai fazer um plano e até dentro da vontade de Deus, né, nós vamos passar uma semana em algum lugar, vamos dizer que você vai para um acampamento, né, da igreja,
planejou o ano todo com a sua família. Aí justamente alguém da família fica doente. E aí? A resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor, mas Deus queria evitar alguma coisa. Deus tem informações que nós não temos. Deus tem conhecimento que nós não temos. Então, ó Senhor, seja feita a sua vontade. Muito bem, isso que nós falamos na semana passada. Agora, irmãos, Paulo vai antecipar empreitas futuras. Por exemplo, ele está dizendo aqui, no capítulo 16, no versículo 8, que ele vai ficar um pouco em Éfeso até o Pentecoste. Por quê? Porque uma porta grande se abriu para ele. Uma outra coisa que ele fala é o seguinte: olha, eu estou mandando Timóteo aí, eu queria que vocês cuidassem desse menino para mim. Isso é um outro projeto. O terceiro projeto é o que parece que não vai dar certo. Olha, eu estou mandando o Apolo para ir também, mas ele está querendo, ir só quando realmente tiver outra oportunidade, porque agora ele não quer ir. Então você vê assim, é a continuação dos projetos, correto? Ele está ali antecipando empreitas, não é? Mas sabendo como foi dito no versículo 7 no final: se o Senhor permitir. Agora, de todos os projetos, os 3 projetos que ele tem aqui, para ele próprio, para o Timóteo e para o Apolo, então são 3 projetos, os 3 projetos têm uma oposição. É isso que a gente vai reparar hoje. Ou seja, a permanência dele lá em Éfeso tem uma oposição. É uma coisa maravilhosa. Ele ficar em Éfeso vai ser uma coisa maravilhosa, mas tem uma oposição. A ida do Timóteo para Corinto, o Timóteo enfrentaria a oposição. Ele antecipa isso. E alguma coisa se opunha ao Apolo, um personagem querido dentro da igreja de Corinto. Alguma coisa se opunha dentro do coração dele para que ele não fosse até aquela igreja. Então, como é que a gente vence essa oposição que vai surgindo? Aí está no versículo 13. Mas antes nós vamos ver cada uma dessas situações rapidamente. Primeiro, Paulo fala no versículo 8, eu ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Olha só, uma porta grande e oportuna, não era só uma porta grande, era uma grande oportunidade que se abriu. Agora, eu fico pensando, irmãos, que essa é uma frase abençoada do apóstolo Paulo. Uma porta grande sabe, oportuna se me abriu. Jamais seria dito uma coisa dessa para um pessimista. Jamais seria dito uma coisa dessa para um pastor preguiçoso. Jamais diria uma frase dessa. Porque eles não conseguem ver portas abertas. Eles olham assim, sabe, aquela pessoa que quer sempre ver o copo menos cheio. Não tem essa questão? Ver o copo menos cheio ou mais cheio? Pois é, sempre, não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é o seguinte, uma porta grande, uma grande oportunidade se me abriu. Ele estava em Éfeso, meus irmãos, então eu vejo que uma pessoa que tem amor pela obra de Deus, que ele passa. Nós temos um caso de um pastor, ele começou a evangelizar o Vale do Ribeira, e já tinha muitas igrejas no Vale do Ribeira, mas havia um vazio muito grande, e ele foi chamado para pregar, então tinha que pegar o trem, naquele tempo era o trem, passar por diversas cidades até chegar àquela antiga igreja que ele estava tomando conta. E aí um dia ele passando com aquele trem assim, olhava, passava por uma cidade, passava por 2 cidades, passava por 3, por 4, por 5, ele começou a chorar dentro do trem. Ele disse: Senhor, eu não posso passar aqui sem ver. Meus irmãos, não tinha uma igreja evangélica que seja qualquer que seja. É muitos anos isso atrás. Ele disse: eu não posso passar de trem aqui e ver essa cidade sem uma obra, sem o evangelho. O que ele fez? Disse para a igreja dele: eu vou demorar um pouquinho mais para chegar. E começou a descer em cada cidade. E em cada cidade foi plantando uma igreja. Então, irmãos, essa pessoa, ela vê porta aberta e grandes oportunidades. Ela olha assim e vai vendo, eu fui visitar o irmão Luiz, ele está morando longe agora,
e fiquei pensando, desce uma rua, vira para a curva, vai para onde até chegar naquelas terras de São Paulo demora, hein? Parece que está indo para São Paulo. E aí, olhando assim, nenhuma igreja aqui, nenhuma igreja aqui, nenhuma igreja aqui, nenhuma igreja. O que é isso? É quase que um convite, meus irmãos, para uma nova obra. Por isso Jesus disse, para orar para o Pai, para Ele o quê? Mandar obreiros. Mande obreiros, porque a obra é pouca. Vê essas oportunidades. Então, é abençoada, o preguiçoso quer tudo, menos o quê? Menos trabalho. Então, sempre para ele vai ser trabalho, mas para quem ama a obra, né? De que porta ele está falando, meus irmãos? Com certeza, um campo novo evangelístico lá em Éfeso, que era uma grande cidade, era a terceira, quarta maior cidade do mundo naquela época. Então ele está ali, dizendo, olha, uma porta grande se me abriu. Vocês sabem, irmãos, que quando ele passou por Éfeso, é lá que está escrito que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nesse período que ele estava em Éfeso, é que foi escrito no Novo Testamento que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E resultou no quê? Conversões e abertura de muitos trabalhos, como nós temos lá no capítulo 20 e versículo 20. Então, os inimigos de Deus, da obra de Deus, quando olhava para o trabalho de Paulo lá em Éfeso, eles diziam assim, né? Não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, ou seja, esse Paulo está plantando essas ideias malucas, não somente em Éfeso, mas em toda a Ásia, ou seja, o apóstolo Paulo, ele via muita porta aberta. Uma igreja que não consegue ver portas abertas, provavelmente a porta dela se fechará. E é o que acontece em muitas igrejas. Olha, irmãos, nós compramos um templo antigo, está lá em Pompeia, lembra que nós compramos aquele templo metodista? E quando a gente estava entrando, a primeira vez que eu estava entrando lá, eu encontrei uma placa comemorativa. Uma placa comemorativa, que era uma placa até mais ou menos grande, quando o arcebispo, não sei porque, os metodistas têm esse negócio de arcebispo, bispo e coisa e tal, e aí tinha visitado aquela obra, há muitos anos atrás, tinha passado por lá, então eu pensei, deve ter sido um grande evento, mas uma igreja que não olha, não consegue enxergar portas abertas, a porta um dia, a própria igreja fechou, como acontece em muitos lugares na Europa, na América do Norte, onde os clubes de danças compram a igreja, porque é um espaço muito grande, tem estacionamento, e não tem ninguém mais lá dentro. Mas eu digo, por que não tem ninguém mais lá dentro? Porque ninguém quer vir na igreja. Não, não é isso. É porque as pessoas que estão dentro da igreja, ou eles estão dando um mau testemunho, ou porque eles não querem ensinar ao menos os seus filhos. Nem os filhos eles ensinam. Porque se ensinasse os filhos e os filhos dos filhos, o que acontecia? Os netos deles estariam aonde? Dentro da igreja, não precisaria fechar a porta. Então, irmãos, o dia que a nossa igreja deixar de ser uma igreja missionária e parar de ver porta aberta, ela também se fechará. Continuando. Aqui, uma outra coisa que aparece é porta aberta versus a oposição, né? Ele fala aqui, no versículo 9, uma porta de trabalho se abriu, mas há muitos adversários. Meus irmãos, é o trabalho do inimigo. O nosso trabalho é trabalhar para Deus, mas o trabalho do inimigo qual é? É se opor, não é assim? E se opunha. Então, Satanás, ele se opõe, ele se levanta. Seja uma oração, como Daniel fez uma oração, ele estava lá se opondo, o príncipe da Pérsia, Satanás estava se opondo, ele se opõe às nossas orações. Agora, se você chegar lá e começar a trabalhar em algum lugar, falar assim, olha, eu vou fazer uma rota nessa rua, nunca ninguém nem olhou na sua cara, nunca ninguém nem deu bom dia, boa tarde, o dia que você começar a pegar uma criança naquela rua, 2 crianças que seja, você vai ter muitos adversários, vai acontecer isso na sua vida. Por quê? Porque esse é o trabalho do diabo. Olha o Abraão, meus irmãos, se você pega a vida do Abraão, quando ele chegou em Canaã, quando ele chegou em Canaã já havia fome, mas nem pisou lá, já tinha fome.
E então, depois ele volta lá, né, erra, vai lá para o Egito. Quando ele volta, já tem uma briga lá com a família, já está brigando com o Ló. Acabou a briga com o Ló, lá vem os caldeus, lá vem aqueles reis lá, né, da Mesopotâmia, para fazer guerra lá na porta da casa dele. Ou seja, quando é que o Abraão, na vida espiritual dele, ficou sem oposição? Nunca. Quando é que no ministério de Daniel, você pega um menino que nem o Daniel, desde menino, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que fala da vida dele pessoalmente, não é? No capítulo 1 lá, oferecendo comida de ídolos para ele, capítulo 2, quase que foi morto, capítulo 4, meus irmãos, para revelar aquele sonho, capítulo 5 também, para contar o que estava escrito na parede, capítulo 6, né, ele é jogado na cova dos leões. Ou seja, em que momento do ministério de Daniel ele não teve oposição? E aí, quando ele está lendo a Bíblia sozinho na casa dele lá, olha, veja como é a oposição do inimigo. Sozinho na casa dele lá, olhando, lendo as profecias de Jeremias, de repente ele começa a chorar, não entende, eu vou orar para Deus. Meu Deus, colocou o pé no chão, começou a orar, a jejuar para saber o que Deus tinha dito para ele, e não conseguia interpretar. Aí, no momento que ele colocou o joelho no chão, começou a orar. No momento, ou seja, quando ele falou assim, Deus, Pai Todo-Poderoso. Quando ele disse isso, Deus, Pai Todo-Poderoso, mandou um anjo, vai lá, fala para ele que o sonho significa isso, isso e isso. O anjo pegou a asinha dele e saiu a milhão. Tchá, né? No meio do caminho, o que aconteceu? Satanás, opa, não passa. Proibido. E dia após dia, passou um dia, passou 2, passou 21 dias. E o belezão lá. Entende? Ele está só orando, mas ele tem uma oposição, na oração ele tem uma oposição. Aí, é claro, né? Deus permitiu tudo isso, e ele provado lá, com jejum e oração, Deus olhou e disse, Miguel, resolve esse negócio aí. E o Miguel, meus irmãos, sabe, é o anjo que realmente ele põe Satanás no lugar dele. Chegou lá e falou assim, soltou. E aí o anjo chegou talvez, né, ofegante. Olha, no momento que você começou a orar, eu vim com a resposta, mas o príncipe da Pérsia me impediu. Mas o arcanjo Miguel me libertou. Ou seja, meus irmãos, quando é que no ministério dele, seja trabalhando, seja orando, ele não recebeu uma oposição? Então Paulo está dizendo, tem porta aberta? Tem, mas o final do versículo 9 diz o quê? O que diz o final do versículo 9? Há o quê? Muitos, não é um não, a palavra de Deus está dizendo, há muitos adversários, é isso que a palavra de Deus está dizendo aí, há muitos adversários. Se você quiser trabalhar para Deus, se acostume ao adversário, se acostume à oposição, e enfrente e vença. Se cair, levanta. Justo cai 7 vezes e se levantará. Então você tem que se acostumar, ou seja, vai ter alguma oposição quando eu estiver trabalhando na obra de Deus. Se eu resolver orar, o inimigo também vai se opor até às minhas orações. Só que ele não pode me impedir de trabalhar, ele não pode impedir que as minhas orações cheguem aos céus e que Deus responda às minhas orações. É isso, irmãos. Bem, esse é o primeiro problema. Aí nós temos o segundo problema, né? A chegada do jovem pastor. Está lá, se Timóteo for, versículo 10, olha, façam tudo para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver entre vocês, porque ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que eu o espero com os irmãos. Então, ele está dizendo, se Timóteo for, vede que ele esteja convosco sem temor. Tem 2 questões aqui. Primeiro, aqui ia chegar um obreiro novo. Segundo, como eles deveriam receber esse novo pastor. Como receber o jovem pastor? Como receber? Aqui, irmãos, está escrito, ninguém o despreze. O desprezo, às vezes, que a igreja tem com novos pregadores, com os rapazes que começam a pregar, os jovens que estão trabalhando, o desprezo.
a dúvida, sabe? Nunca faça isso. Nunca. A pessoa começa a trabalhar em algum lugar, o dono mesmo do estabelecimento já espera que ele vai fazer um monte de coisinha que não estava certo. É isso aí, né? Olha, pega lá, vamos dizer que o irmão Gilberto pega uma pessoa para ajudar ele como eletricista, né? Às vezes ele fala 1000 vezes, não liga aí que se você ligar aqui, estoura aí, né? Ele está lá em cima lá, e aí, daqui a pouco, pum! Não acontece isso, irmão Gilberto? Você ligou esse negócio aí, menino? Esqueci. Não é assim que os novinhos falam? É assim que eles falam. Não presta mais? Não. Vamos lutar, vamos ensinar esse menino a trabalhar, e ele vai conseguir trabalhar, com certeza. Então, meus irmãos, o jovem, muitos desprezariam ele, sabe, o próprio Paulo, quando escreveu para Timóteo, disse assim, ninguém despreze a sua mocidade, não fica chateado, né? Então, está lá, ele alerta para essa possível oposição, ou seja, que ele esteja sem receio entre vós, que ninguém o despreze. Que triste você chegar num lugar e se sentir tão acuado, tão amedrontado. E se a nossa igreja um dia fizer isso com um jovem pregador, Deus vai cobrar da nossa igreja. Porque se a nossa igreja fizer isso com jovens pregadores, com certeza nós não teremos mais pregadores. Porque Deus vai pegar esses pregadores e usará em outros lugares, porque aqui eles não são aceitos. Portanto, ninguém despreze. E a gente, como pastor, a gente tem que ver isso também. Porque deveriam tratá-lo bem? Porque ele trabalha na obra. Esse é o motivo. Por que eu vou tratar bem esse menino? Porque ele está trabalhando na obra do Senhor. Veja, irmãos, que eu, por exemplo, eu cheguei em Galho, eu tinha 19 anos. Quem que vai acreditar no menino de 19 anos? Fala aí. É difícil. Se pensar bem, vamos dizer que um menino hoje, 19 anos na igreja, fala, olha, eu vou tomar conta do trabalho lá. Era uma igreja, tinha uma casa pastoral, tudo, tinha 6, 7 membros já, a igreja, mas qual é a nossa coragem de fazer o que o pastor João fez? Você quer ir? Tá bom. Está sabendo que você vai ter que trabalhar lá, vou ter que arrumar um emprego, é isso, está sabendo? Eu vou conseguir. No primeiro dia que eu cheguei naquela cidadinha de 4, 5 mil habitantes, eu arrumei um emprego. Primeiro dia. Já sabia que Deus tinha aberto a porta. Mas aí, se você pensar que os irmãos podiam olhar e dizer assim, ixi, tanta coisa para mandar para a gente aqui, vamos mandar uma criança aqui. Então, eu agradeço a igreja de Galha pelo interesse, pelo esforço, por ter confiado naquela criança, por ter me tratado bem todos aqueles 12 anos que eu passei lá. Meus irmãos, Deus abençoou, nós escolhemos bênçãos desse trabalho até hoje. Até hoje. Está lá, a esposa do pastor Everton Santa Antonieta veio de lá, foi batizada lá, ainda criança. Família do irmão Alcides aqui. Está lá, pastor de Oriente veio da onde? Aonde ele e a esposa dele se converteu? Lá. Ou seja, mais uma obra, mais um trabalho. Então você vê como Deus, ele opera. Mas começa tudo quando uma igreja confiou numa criança de 19 anos. Então, olha a situação que ele está. Qual que é a oposição aí? Ele realmente venceu o desprezo, vencer a oposição que a igreja faria. Mas aí Paulo dá um conselho. Qual é o conselho? Versículo 11. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no. Olha o que ele está dizendo aqui. Tem uma tradução, meus irmãos, que diz assim, incentive-o. Não sei se alguém está com essa tradução aqui. É uma tradução um pouco mais moderna, né? Mas traz essa palavra aí. Incentive, vamos incentivar. Vamos orar por esses jovens. Ele acabou de pregar, vai lá, bata no ombro dele, abrace ele, diga, olha, parabéns, eu aprendi uma coisa nova. Hoje aprende mesmo, que é o Espírito Santo que traz a palavra. Então, irmãos, é assim que deve ser. Aí nós temos o terceiro passo aí, né? O bloqueio temporal do Apolo, do versículo 12. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês, em companhia dos irmãos.
Mas ele não quis ir de jeito nenhum, agora, né? Irá, porém, quando tiver oportunidade. Então, você tem a vontade do Paulo e a não vontade do Apolo. A vontade do Paulo é: Apolo, vai para Corinto, eu vou demorar para chegar lá, vai lá, você já é mais experiente, fica com aqueles irmãos, eles estão precisando de ajuda. Olha que interessante. Aí o Apolo diz assim: não, agora eu não vou, Paulo. Mas, rapaz, é agora que eles estão precisando de você. Não, agora eu não vou. Então, calma lá. Por que que o Apolo não queria ir? Olha, irmãos, tinha um bloqueio dentro dele. Eu creio que não é por causa de briga e confusão, porque eu sou de Paulo, eu sou Paulo. Não, não tem nada disso. Não vejo isso, né? Porque ele fala: depois eu vou. O que eu vejo, meus irmãos, é que ele talvez não queria dividir a igreja ainda mais. Foi pensar assim: olha, a igreja já está dividida, eu vou chegar lá, a minha pessoa não vai ser tão útil quanto uma pessoa que, né, pode ajudar mais, ou seja, o próprio Timóteo pode ir e fazer essa obra, e eu não quero atrapalhar. Então, aquele espírito, né, de está lá, ele fala: ó, não quis ir agora. No original está assim, meus irmãos, ele não era inteiramente à vontade, ou seja, ele não estava à vontade de ir. E às vezes a gente tem que respeitar isso. Em uma certa feita, a gente estava em Ourinhos, todos os pastores, as igrejas, foi tudo para Ourinhos. E o pregador seria o irmão Félix Raci. E ele chegou lá bem mais cedo que a gente, porque ele dormia no banco assim, sabe? Com seus mais de 90 anos, ele deitava no banco da igreja e dormia lá. Chegou lá cedinho, pessoal, cheguei cedinho, eu morava em Galha ainda, e se encontramos: olha, vai ser tão bom ouvir o senhor, irmão Félix. Aí ele olhou e disse: querido irmão, eu não vou pregar, eu já avisei o pastor. Outra pessoa vai pregar: mas irmão Félix, aí todo mundo lá, né, os pastores de São Paulo, mas por quê? Ele citou essa frase: eu não me sinto à vontade, não posso pregar. Tudo bem. No outro encontro, era o dia do chapéu. Todos os pastores colocavam o nome do chapéu, o nome que saía, pumba, pregavam. Pegaram 2. Um foi lá, um jovem pastor. O segundo, Félix Raci. Ele nem estava esperando, né? Só que nesse dia ele estava à vontade. Todo mundo: ele não vai. O irmão Félix é cheio de coisa, né? Ele se levantou, né? Foi lá com aquele paletó preto, grande, forte, estava um sol, sabe, medonho, e ele com aquele paletózão que chegava, nós olhava para ele e suava. Ele fez uma das mensagens mais lindas que eu já vi sobre a graça de Deus. Então, irmãos, olhe só, vamos respeitar o quê? Vamos respeitar esse bloqueio, né? Precisamos saber onde e quando a gente vai ser mais útil. É o caso do Apolo. E todo pregador também pode pensar nisso. Às vezes a gente quer ajudar, mas a gente acaba o quê? Piorando uma situação. Então Deus tocou. O Apolo, ele era um homem espiritual. Para ele ter recusado, é porque ele entendeu, falou assim: olha, nesse momento eu não vou ser muito útil lá. Então, quando eu tiver a vontade, quando eu me sentir útil, então eu vou lá. E não estou dizendo que eu não vou mais, estou dizendo que eu não vou agora. Então você vê que são 3 situações e sempre há um bloqueio, sempre há um adversário. Agora, para terminar, meus irmãos, qual que é o conselho do Paulo, né, para ter sucesso nessas empreitas antes das oposições? Versículo 13, então. Ele diz assim: vigiai, permaneceis firmes na fé, sede corajosos, sede fortes e fazei tudo com amor. Então, o primeiro passo aqui é vigiai, vigiai, esteja atento, mantenha os olhos abertos, cuidado com o inimigo. Vigiai, olha, quem são os inimigos? Olha, quantas coisas erradas lá em Corinto, né? A divisão, a imoralidade, tratar mal o cônjuge, levar irmãos na justiça, erro doutrinário, etc. Tudo isso estava acontecendo lá. Tudo isso é falta de vigilância. Quando a igreja vigia, ela evita tudo isso. Quando o crente, quando o pastor, quando qualquer pessoa da igreja ali vigia, então esses problemas,
eles vão desaparecendo. Por isso o apóstolo Paulo disse: vigiai, mantenha os olhos abertos e cuidado com o inimigo. Tenha muito cuidado, mantenha os olhos. Vigia isso mesmo. Né? Aí você pega uma pessoa, está de vigia lá, na porta da escola. Vamos dizer que ele resolve dormir. Aí vem um ladrão, não precisa nem fazer nada. Vai lá, coloca a mão na cabeça dele, está dormindo mesmo, e entra lá, pega a máquina de escrever. Não, agora é computador. Vai lá, pega o computador, pega as canetas na coisa, e vai levando tudo que tem na escola, coloca no bolso, coloca na malinha, e sai tudo bonitinho, roubou um monte de coisa. Aí no outro dia ele olha, ué, mas o que aconteceu? Alguém chega e fala, mas o senhor não quebraram nenhuma janela, não quebraram nenhuma porta. Eu não vi. Né? Mas é claro que não viu, você não vigiou. Então, vigiar é realmente não permitir que o inimigo faça essa festa que ele fez. Segundo conselho, primeiro é vigiar. Aí você tem aqui o segundo conselho do apóstolo Paulo: permaneçam firmes na fé, ou seja, não façam concessões, não se curvem aos erros, às falhas doutrinárias, permaneçam firmes na fé. Isso é difícil, irmãos. Há muitas pessoas que falam que vigia, mas quando vigia em que? Eu não estou cedendo ao pecado, né? E as falsas doutrinas? E as mentiras que entram dentro da igreja? Como é que pode permanecer firme na fé e aceitar tanta coisa errada só porque alguém vai lá na frente e fala e todo mundo vai falar amém? Não, isso não é permanecer firme na fé. Você tem a Bíblia para te guiar. Você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo o que aqui? Está dizendo completamente diferente do que o camarada falou lá, hein? Rapaz, você não fala mais isso não, né? É isso mesmo. Ou seja, permanecer firme na fé é você ficar do lado da palavra de Deus. Mantenha os olhos abertos para tudo que não for bíblico, né? Incluindo falsos ensinamentos, falsas doutrinas, porque facilmente nós nos desviamos. Depois, sejam corajosos. Sabe que na King James diz assim: sejam homens, hajam como homens. Em muitas questões, irmãos, dentro da igreja, o que a igreja precisa é agir como homem. Em que sentido? Espera que um homem, ele haja como um homem, tenha coragem de ir lá e resolver a questão. Ainda que hoje se perdeu muito isso. Mas, oxalá, aquele tempo que uma mãe olhava e falava assim: quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Rapaz, aquilo ali doía dentro do coração. Porque o pai já vinha, o pai tinha aquele rabo de tatu lá, pendurado na parede. O negócio ia ficar feio. Mas ele tinha que agir como homem. Esperava-se que ele resolvesse aquela questão. Então, em alguns problemas da igreja, a igreja tem que agir com essa força. Quando fala homem, não é homem, é mulher, é até um jovem, uma moça jovem também, mas agir com essa força espiritual, ou seja, a decisão que precisa ser tomada, vai ser tomada, nós vamos agir assim. Então, irmãos, ter coragem de enfrentar espiritualmente o problema e não agir por impulsão, sabe? Não, você vai. Então, qualquer oposição que se levantar, sejam corajosos, sejam fortes, ou seja, resistam. Quando a gente fala de resiliência, que a palavra mais certa ali seria essa, é quando uma pessoa leva um choque mas ela fica firme. Leva um choque, mas a pessoa fica firme. Isso é resiliência. Isso é ser forte. Isso é resistir. Quantos choques a igreja vai levar? Quantos choques você na sua vida espiritual vai levar? Pensa nisso. Ou quantos choques você já levou? Pensa. E você teve que fazer o quê? Se reconstruir. Ficar forte. Falar assim, não, estou aqui, estou de pé. É isso. Já pensou, meus irmãos, você recebe a notícia do ente querido que Deus leva? Que choque. Aí você tem que se reconstruir. Você tem que ficar forte.
E em questões espirituais isso não muda. Agora, olha só que lindo para a gente terminar. Tudo o que fizerem, seja feito com amor. Façam tudo com amor. Capítulo 16, versículo 14. Façam todas as coisas com amor. Significa que eu posso vigiar, ficar firme, ser forte, corajoso, mas fazer tudo sem amor. Ah, pastor, não pode. Pode. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ainda que eu pegasse o meu corpo, colocasse para ser queimado, sem amor eu nada seria. Ainda que eu pegasse meus bens e distribuísse para os pobres, sem amor, isso seria nada. Então a gente pode fazer muita coisa sem amor. Você pode fazer muita coisa na igreja sem amor. Mas Deus está dizendo, faça tudo com amor. Porque quando você faz por amor, já está pago. O seu próprio coração se considera pago. Nada que o homem fizer contra você vai te abalar quando você faz tudo por amor. Quando você trabalha por amor numa igreja, uma pessoa vai lá que você trabalhou, evangelizou, você trabalhou muito com ela, e de repente ela vai para o mundo, se afasta, se põe contra você, te odeia, você não vai se sentir fracassado. Você não vai se sentir assim, essa ingratidão, não, porque você fez com amor. Você vai ter um outro sentimento, é o sentimento do amor. O amor encobre uma multidão de pecados. Entende por que é importante fazer tudo com amor? Até nós perguntamos, o trabalho que eu faço na igreja, eu faço porque é por amor que eu estou fazendo isso? Não, porque você é firme na fé, porque você é vigilante, porque você é forte, porque você está firme. Não, isso aí, o muçulmano faz isso. Ele não tem amor. Não tem a palavra amor no Alcorão. Se você rir, você está errado. Se você chorar, você está errado no Alcorão. Então você não pode ter sentimento. Então lá dentro do avião vai explodir aquela torre gêmea lá, e eles falam, e bum, né? Pronto. Isso. Então, eles trabalham muito, eles são vigilantes dentro da doutrina deles, eles são fortes, mas eles não têm o principal. Eles não têm amor. Aí é que entra a igreja. Aí é que entra, meus irmãos, o crente, ele vai fazer as coisas para o Senhor, ele faz, ele tem que ter tudo isso antecipadamente, mas ele tem que fazer por amor. Senhor, que bem farei para para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz que aquele menino ficou tão triste, né? E foi embora. Mas antes disso, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e fez o quê? O amor. Olhou com aquele olho. Ele não vai me querer, mas eu amo ele mesmo assim. Ele está indo embora, mas eu amo ele mesmo assim. Quantos filhos às vezes dá um trabalho medonho para o pai e para a mãe, mas o pai e a mãe ama. Se meu filho está fazendo isso, tão errado. Mas quem pode tirar o amor que eu tenho no meu coração por ele? Uma vez eu vi na televisão uma cena assim, sabe? Sabe que no Rio de Janeiro tem tanto crime, né? Tem tantas pessoas mais dos dois lados. E aí tinha um jovem lá que tinha feito um assalto, alguma coisa. Mas a mãe dele segurava ele assim, chorava copiosamente. Chorava. Sem falar, só chorava. Então aquela cena apareceu, sabe, assim, na televisão. A mãe com os braços cheios de sangue, segurando aquele filho. Chorava. Quando você vai num comentário, você lê assim, bem feito, oba, e tal. Por que você não tenta explicar isso para uma pessoa que fez tudo o que fez por aquele filho por amor? É esse tipo de amor que nós devemos ter pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelos irmãos, principalmente
se você tem esse amor por Cristo. Devemos fazer tudo com amor a Cristo, as almas, a obra de Deus. Aí não tem dinheiro que pague. Você não vai querer receber elogio. Você não vai querer que as pessoas te abracem porque você fez alguma coisa. Fazei tudo com amor. Fazei o quê? Tudo. Tudo é tudo. Então, meus irmãos, essa é o segredo de vencer toda e qualquer oposição, é fazer tudo com amor. E já falei para vocês do John Bunyan, né? Estava falando hoje na classe para as crianças. Era só ele negar a fé, era só ele parar de batizar por imersão, é só, sabe, e falaram, você vai ser solto rapidinho. Mas ele foi preso várias vezes pelo mesmo motivo, pregar o evangelho. Mulher doente, uma filha cega, e eles falavam, tá vendo? Você não ama sua filha, você não ama sua esposa, mas tudo que ele fazia para Deus, ele fazia com amor. Eles jogavam lá, os irmãos da igreja jogavam uns couro lá para ele. Ele cortava aquelas fitas de couro assim e fazia cadarço. E a filha dele, cega, ficava lá na frente, numa rua, e vendia aqueles cadarços todos os dias para ela e a mãe dela poder comer. Depois da Bíblia, a Bíblia é o livro mais produzido no mundo. É o livro cristão mais produzido, que mais vendeu. O que faz, vende, sabia? Graças a Deus. Depois da Bíblia, o livro que esse pastor escreveu, O Peregrino, é o segundo. Porque ele fazia com amor. Então, quando você faz com amor, você não espere o pagamento humano, mas imagine o quanto Deus te recompensará. Eu fico pensando que a família dele nunca teve 1 centavo de lucro do livro que ele fez. Não teve. Você pega essas publicadoras, eles tiveram muito lucro. Né? Mas a filhinha cega dele só vendia cadarço para sustentar a mãe. Até que acabou a lei lá e o pai dela foi solto. Pouco tempo depois ele morreu. Mas o legado é um legado de amor. Então, se você fizer por amor aqui, o que você faz para a igreja, com os seus alunos, eu fico pensando, irmãos, que esse trabalho que é feito domingo de manhã na igreja, ele já foi tentado ser feito por muitas igrejas, mas nenhuma continuou, porque é um trabalho que dá muito trabalho. Não é só porque tem que buscar e trazer as crianças. É o que vai fazer com as crianças depois que elas vieram. É o ensino. É insistir. É permanecer. É tanta coisa que é melhor não fazer. Mas aí tem aquelas pessoas que fazem por amor. E é esse trabalho feito com amor que realmente é recompensado. Agradeça a Deus a oportunidade que você tem de servi-lo. Faça isso.